Um projeto em discussão no Congresso Nacional pode permitir a terceirização do trabalho em empresas. Isso significa que trabalhadores podem ser contratados por CNPJ sem vínculo para determinadas funções. Para saber o que diz a proposta e que efeitos ela pode gerar, nós conversamos agora com o Procurador do Trabalho, Paulo Juarez Vieira, e o representante da Central Única dos Trabalhadores, Fernando Maia da Costa. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar esse debate. Por favor, vamos começar para o pessoal que está em casa, que não está muito atento, né? Que está em outro planeta, digamos assim, nos últimos dias. O que esse projeto prevê? Bom, o projeto, basicamente, ele estende a possibilidade de terceirização, que hoje é limitada às atividades meio, ou seja, aquelas atividades que não configuram a essência da empresa, atividades acessórias. O projeto amplia para toda e qualquer atividade da empresa. Isso significa, basicamente, que você pode ter, por exemplo, uma escola sem professores, um hospital sem médicos, um banco sem bancários, ou seja, uma empresa que não tenha empregados que desenvolvam a sua atividade. Toda ela sendo desenvolvida por empregados de terceiros, de outras empresas que ele contrate e que podem ser dispensados a qualquer momento por essa mesma razão. Bom, a explicação a gente já tem. Agora vamos desdobrar o que pode acontecer. Vou começar com o Fernando, mas depois peço também a opinião do procurador. Fernando, esse projeto precariza as relações de trabalho, pode fazer com que os trabalhadores percam direitos, na tua opinião? No nosso entendimento, sim. Eu acho que a principal discussão que nós travamos em cima desse projeto é esse fato. Porque o que acontece? Esse projeto, na realidade, o que ele faz é tirar um trabalhador próprio de uma área de trabalho, colocando uma outra pessoa, né, e, com certeza, com um salário reduzido, um salário precário. Também a gente enfrenta bastante na indústria, né, diferenças em relação a equipamentos de proteção individual. A qualidade dos equipamentos de proteção individual são diferenciadas, porque o custo do equipamento de proteção individual ele varia, então as empresas prestadoras de serviços reduzem o custo nisso, né? Então aquela empresa tomadora de serviços, ela vai procurar sempre o menor valor. Portanto, impacta o quê? No salário da pessoa e na matéria-prima que ela usa, né? No caso, equipamentos de proteções, o material que ela utiliza, ferramentas para utilizar no local de trabalho. Então, isso tudo a gente entende que são direitos que os trabalhadores têm, né? E que o processo de terceirização, com certeza, vai sofrer um impacto e, portanto, a gente briga contra isso. Na questão, procurador, fico pensando se isso não pode acarretar em mais processos trabalhistas, se a lei vai ser muito bem interpretada e as questões de contratos também. Se isso vai estar, por exemplo, num desvio de função. Te contratei para isso, mas o trabalhador ou o terceirizado, na verdade, vai alegar que fez outras funções. Até mesmo de fiscalização, né, do trabalho. Não, certamente, todas essas questões podem surgir. Eu só gostaria, antes de complementar uma questão nessa parte do prejuízo aos trabalhadores. Porque muitas vezes é colocada essa questão como se fosse uma discussão meramente ideológica ou jurídica. Olha, alguns são contra, outros são a favor. E, na verdade, todas as estatísticas que são feitas, os estudos, mostram que os trabalhadores terceirizados recebem salários menores do que os trabalhadores diretos, em percentuais bastante significativos. O número de acidentes de trabalho dos terceirizados é muito maior do que dos empregados diretos. O tempo de permanência na empresa é muito menor para os terceirizados do que para os empregados diretos. A rotatividade, portanto, que é outro espelho disso, é muito maior nas empresas terceirizadas do que nos contratos diretos. E várias outras estatísticas, desde nível de escolaridade, enfim, vários aspectos são mostrados em estudos e estatísticas que o trabalhador terceirizado ele tem uma condição muito pior do que o trabalhador direto. Então, o prejuízo ele existe sim, embora, claro, as pessoas que defendam o projeto procurem fazer de conta e dizer que não, mas ele existe e é real. E qual argumento essas pessoas que defendem o projeto utilizam, por exemplo? São vários argumentos de ordem administrativa, de que daria dinâmica empresarial e de que, especialmente, o argumento central que é usado é de que a terceirização viria
justificada pela especialização das atividades. Ou seja, a empresa terceirizada seria especialista em determinada atividade e a empresa tomadora contrataria para aquilo. Mas esse é um argumento que, no mais das vezes, ele não é verdadeiro. Porque as empresas contratam esses trabalhadores terceirizados para atividades que não demandam especialização. E veja, quem é especialista em atividade bancária? É um banco. Em atividade de saúde, é o hospital, é a clínica, não é um terceiro que vai fazê-lo. Ou seja, é um argumento que, na verdade, ele não se sustenta, embora seja o argumento teórico que mais se utiliza. Na verdade, a grande discussão, o grande objetivo disso, não dito claramente, é a questão de custo. Redução de encargos, por exemplo. Redução de custo e transferência do risco da atividade econômica. Porque veja, só para comentar, porque veja, a atividade econômica ela é da empresa. Agora, no momento em que você terceiriza e quando você tem um decréscimo na tua atividade, você pode simplesmente mandar embora a terceirizada, você está transferindo para o trabalhador todo o risco da sua atividade, ou grande parte dele. Hoje a gente já tem a terceirização de trabalhadores no serviço de limpeza, por exemplo, de segurança. Isso é legal? É legal, a lei permite, né? O serviço de vigilância também é um serviço que está todos os dias na vida que a gente enxerga aí, né? Tem duas coisinhas que eu gostaria de ressaltar também que são importantes com relação à responsabilidade das empresas prestadoras e das tomadoras de serviços, né? As cooperativas também se encaixam aí, né, Fernando? As cooperativas não se encaixam muito bem nessa ordem. O principal são as empresas, né? Por quê? Porque aquele contratante, e a gente enfrenta isso muito na indústria, quando uma empresa contrata outra, acontece às vezes da contratada quebrar. E a responsabilidade dos encargos sociais daqueles trabalhadores de quem é, né? Hoje o que acontece acaba indo para a justiça e existe a responsabilização, tanto da empresa contratante como da contratada. Então, isso é uma das coisas que a gente enxerga nesse processo, nesse projeto, é que fica quebrada essa relação. Se cria uma responsabilidade que eles chamam subsidiária, onde que se a empresa tomadora do serviço ela fiscalizou o contrato, a responsabilidade é da contratada. E hoje, a interpretação da justiça muitas vezes acaba levando a responsabilização daquela que contratou, né? Então, os trabalhadores ficam um pouco mais garantidos, que é uma coisa que se perde com esse processo de regulamentação que está sendo proposto. E outro, né, que é muito importante para nós, é com relação à própria construção do projeto, né, que não passou por uma discussão com a sociedade. Sim. Até aproveitando esta deixa, que critérios a gente pode adiantar alguns critérios para que qualquer função, por exemplo, pode ser terceirizada? Olha, se for aprovado esse projeto, a ideia é essa, simplesmente toda atividade, qualquer atividade possa ser terceirizada. Não vai ter nenhum critério, por exemplo? Nenhuma restrição, segundo o projeto este. E eu queria só fazer pontuar mais nessa questão do prejuízo ainda, que eu lembrei de um dado, para que se tenha uma noção, o ministro da Fazenda está preocupado e pediu uma alteração no projeto, porque ele avalia que só de redução de recolhimento, de contribuição previdenciária e FGTS, o governo perderia mais de 20 bilhões por ano em arrecadação. Então, os senhores imaginem que se só nesta parcela de INSS e FGTS implica uma perda de mais de 20 bilhões, quanto isso representará para o universo dos trabalhadores? São valores muito significativos. E um outro aspecto que eu queria pontuar também é assim, estamos num momento em que a sociedade toda se volta contra a corrupção do serviço público, com razão, com casos realmente ruins. E todo mundo sabe também que a corrupção surge essencialmente nos processos de terceirização, de contratação de terceiros de serviços. Esse projeto prevê também a terceirização no serviço público, empresas públicas e economia mista. Ou seja, ao mesmo tempo em que se está numa luta contra a corrupção, esse projeto, de certa forma, joga um adubo nas possibilidades de
de novos casos de corrupção, porque ele abre um campo vasto, propício para esse tipo de situação. Uma das dúvidas também, se no caso de uma nova renovação, de uma renegociação, uma renovação de contrato, se o contratante pode pedir a redução dos custos desse serviço, por Pode usar exemplo. como também. barganha, por exemplo. Olha, eu contrato o seu serviço de Vou limpeza, renovar, mas que vou hoje é de reduzir. R$100, digamos assim, R$100 por pessoa, se for para 80, e aí a terceirizada vai ter que diminuir o que paga por funcionário, isso? A redução de salários, propriamente dita, não é permitida pela legislação. Agora, é claro que sempre que há esse tipo de negociação, o tomador ele quer pagar o mínimo possível. E na concorrência, a empresa essa terceirizada, para vencer os demais, ela vai reduzindo. Geralmente, todo o custo dela é salário e encargos sociais. Ela só tem para reduzir ali. Muitas vezes ela reduz o preço ao tomador, deixa de pagar, de recolher e cai nessa situação que o Fernando estava falando. Ao final do contrato, se tem um passivo trabalhista. São empresas que muitas vezes não têm capital algum, zero, embora no contrato social apareça um capital X, ele na realidade a empresa não tem patrimônio, e aí ficam os trabalhadores nessa batalha judicial pela responsabilidade do tomador e tal. Mas mesmo que se alcance isso, uma coisa também que tem que se deixar claro é o seguinte: imagine que um grupo de trabalhadores tenha sonegado parte dos seus direitos durante um contrato. Durante o contrato ninguém entra na Justiça do Trabalho, porque corre o risco de perder o emprego, não vai. Ele vai entrar depois. Quando eles ingressam, uma parte apenas ingressa, porque a grande maioria acaba ficando no mesmo posto de trabalho empregado pela próxima terceirizada. E aí ele também não entra. Daquela parcela que entra, chega lá o tomador na audiência, oferece um acordo por 20%, suponha, do que ele tinha direito. O trabalhador, muitas vezes desempregado, precisando daquele dinheiro, aceita esse acordo. Ou seja, ele acaba, mesmo quando o tomador se responsabiliza, ele acaba perdendo grande parte daquilo que ele deixou de receber oportunamente. Fernando, vamos pegar essa pergunta, pode responder também sobre essa questão da negociação mesmo, uma eventual negociação de contrato, a corda rompe no lado mais fraco, vai lá no trabalhador. Porque, obviamente, como tu bem usaste o exemplo, Perdigão, há uma intenção de se reduzir sempre o contrato, né? Vamos renovar o contrato? Óbvio que a empresa terceirizada vai querer, só que vamos renegociar o valor e ali o trabalhador pode ser prejudicado. Além disso, né, a empresa também não ficaria comprometida na medida em que não há um compromisso direto com o trabalhador, não há um vínculo, e isso poderia prejudicar também no trabalho, no exercício do trabalho? Com certeza. Vocês, como são funcionários da TV Ubra, têm um compromisso com a empresa. Nós temos os nossos compromissos. Os empregados terão um compromisso com a sua empresa e não com aquela que contrata. Então, a responsabilidade com relação ao trabalho prestado, todos os trabalhadores são responsáveis, mas o compromisso deste trabalhador é com a empresa que contrata ele. Sim. E não com a principal contratante, vamos dizer assim. E a fiscalização do trabalho, porque daqui a pouco o contratante pode dizer que aqueles funcionários não estão cumprindo, por exemplo, uma jornada de trabalho, né, que seria combinado, ou não estão desenvolvendo o trabalho corretamente. Pode prejudicar também o funcionário nesses casos. Com certeza. Hoje a gente já vê em vários contratos de prestadoras de serviço aí extrapolando jornadas estabelecidas no Ministério do Trabalho, certo? Ou na CLT, né? Sim. Então a gente vê empresas extrapolando isso. Então isso com certeza pode acontecer, mas tem um outro ponto que é muito importante, que é com relação, e aí eu me lembrei agora, com relação à geração de emprego, né? Que foi muito relatado, vai aumentar a geração de emprego. Isso é mentira. Porque se aumentar a geração de emprego é porque tem muito menos gente ganhando salários melhores. Sim. A geração de emprego se faz com desenvolvimento, né? Com crescimento econômico. Não é rebaixando o salário que tu vai construir mais empregos. Sim, tu tem que valorizar os trabalhadores e aí fazendo o crescimento econômico, aí tu gerar mais postos de trabalho para que mais gente tenha emprego. Quer complementar, por favor, procurador? Nesse aspecto? Eu concordo com essa afirmação. Até realmente é bem lembrado pelo Fernando, é uma afirmação falaciosa de que pode criar emprego. Porque assim, as empresas contratam o número de trabalhadores que elas precisam. Uhum. Elas não vão criar mais vagas. Não, se tornou mais barato, então eu vou contratar mais 50. Não, é custo.
A empresa lida com a lógica do custo, do lucro e do custo financeiro. Ela contrata o número de empregados que precisa. Se ela puder contratar mais barato, terceirizado, ela vai fazê-lo. Agora, ela não vai contratar um número maior. Isso é ilógico. Bom, eu vou fechar, eu quero a opinião de vocês para esse raciocínio, para esse discurso, para a gente poder entender o processo. Se por um lado as empresas reclamam dos encargos trabalhistas, que o funcionário custa muito caro, é a principal reclamação. E por outro lado, se a gente for analisar isso a curto prazo, de repente a empresa vai se interessar pela terceirização por isso. Mas a longo prazo, questão de envolvimento com o funcionário, o rendimento dele, a qualidade do trabalho e todo o processo que envolve estar numa empresa, estar contratado, a segurança do trabalhador e tudo mais, a longo prazo seria um prejuízo para a própria empresa. Se a gente pudesse observar assim, olhando a curto prazo, reduz um pouco a folha. A longo prazo, pode perder em qualidade no trabalho. Vocês enxergam assim dessa maneira, como eu estou enxergando agora, pelas opiniões de vocês? Eu sou até mais catastrófico do que... Mais catastrófico ainda? Bom, seja, por favor. Porque, como eu sou da indústria, eu trabalho na indústria, a gente enxerga muito isso. Né? A gente vive isso no dia a dia, enxerga o como... quando a gente, em algumas empresas que passam do trabalho próprio para o terceirizado, a gente enxerga a diferença que tem do serviço prestado. Como tu falou assim, do comprometimento no trabalho, existe também uma responsabilidade um pouco maior. Eu sei que se o equipamento é meu, eu quero que ele estrague menos para que eu tenha que trabalhar menos nele. Né? Então, existe, é bem claro, é bem nítido isso na indústria, a gente enxerga essas coisas bem claramente, e alegar que a especialização se faz por uma empresa específica, isso nem sempre é verdade. Para algumas situações, sim. Né? Se eu vou comprar um equipamento específico de uma empresa e para instalar esse equipamento para mim, eles vão instalar. Agora, para operá-lo, né, para fazer com que ele me dê rendimento, sou eu que tenho que administrar aquilo ali para que ele realmente me dê o retorno. É a mesma coisa com o empregado. O empregado vinculado à empresa, ele acaba também sendo patrimônio da empresa e ele assumindo aquilo como uma responsabilidade dele e cada vez trabalhando melhor para que os equipamentos e para que a empresa desenvolva mais. Né? Procurador, para finalizar, mais catastrófico ainda? Não, eu concordo com o que foi dito e assim, mas alguns ramos não têm essa preocupação tanto de vinculação com o trabalhador. Depende muito do ramo da atividade. Para alguns, interessa produzir aquela quantidade da maneira que der e o resultado financeiro virá. Eu só queria fazer uma última observação, já que estamos encerrando. Um discurso também que tem sido feito muito é de que o custo da mão de obra no Brasil é um empecilho ao desenvolvimento econômico e tudo mais. Veja, a Índia, por exemplo, tem um dos menores custos de mão de obra do mundo. A Alemanha tem um dos maiores. Não preciso dizer aos senhores qual dos dois tem o melhor desenvolvimento econômico e empresarial e tal. Ou seja, não é esse o elemento que nos impede de crescer, certamente. Uma boa colocação. Bela observação. Bom, eu quero agradecer a presença dos dois. Paulo Juarez Vieira, procurador do Trabalho, seja sempre bem-vindo. E também o Fernando Maia da Costa, que representa hoje a Central Única dos Trabalhadores, mas também do Sindipetro. Né? Perfeito. Sejam bem-vindos sempre e obrigado pela discussão, pelo debate e pelas belas observações. Sejam sempre bem-vindos, viu? No próximo